o livro de Apocalipse. Um livro que tem promessa de bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3. Então o livro de Apocalipse é o livro que é um farol que ilumina num lugar escuro até que a alva se levante. Que eu sei que todo mundo tem problema, né? Ema, cada um com o seu problema. Alguns têm muitos problemas, outros têm poucos problemas, alguns têm enormes problemas. Alguns fazem de pequenos problemas grandes problemas, de pequenos problemas grandes problemas, de grandes problemas pequenos problemas. Mas a questão é que todos nós passamos por muitas tribulações. E eu sei que tem muitas vezes, recentemente eu estou tendo até contato com uma pessoa que está até bastante desanimada da fé. E o Senhor tem me dado a oportunidade de falar com essa pessoa. Se a gente for olhar o que nos aguarda, né, a leve e momentânea tribulação do tempo presente não é nem para comparar com a glória que há de ser revelada. E nós estamos justamente naquela parte de Apocalipse, que é a sua conclusão, que é o seu bloco final, que são os capítulos 21 e 22, que falam a respeito da consumação da consumação. Porque o livro de Apocalipse ele fala da consumação das coisas, assim como o livro de Gênesis fala dos seus inícios. E dentro do livro da consumação, os capítulos que consumam a consumação são os capítulos 21 e 22, que falam exatamente daquilo que é a parte que Deus mais quer que chegue, que é o momento da comunhão eterna, que é o momento em que a humanidade vai poder desfrutar da presença e da face de Deus, que é o momento em que, depois de tantos aperreios terrenos, né, nós que somos peregrinos e forasteiros, assim como muitos que estão lá no livro capítulo 11 do livro de Hebreus, que nós vamos até dar uma passada lá hoje, suportaram tantas coisas porque pela fé eles contemplavam essa promessa. A promessa de uma cidade que seria o lugar onde Deus tabernacularia com os homens, né? Em Hebreus, atenção Rafael, Hebreus capítulo 11, versos 10 e 16. É o primeiro que você está dando hoje, professor? Desculpa. São os primeiros. Hebreus 10. Não, Hebreus 11. É aquele capítulo fantástico que fala a respeito da fé, da pistes, né? Da fé. E eu até gostaria de ler a partir do 8. Hebreus 11, 8 diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Eis-me aqui, Senhor. Como deveria e deve ser, né? Prontamente. Eis-me aqui, Senhor. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Ei, Abraão, você está indo? Não sei. Quando você vai, também não saber, não. Me dá uma passagem aí para não sei aonde. Você chega lá no guichê da rodoviária. Boa noite. Gosta de dar uma passagem para mim? Eu não sei. Mas qualquer um aí. Mas tinha direção, pelo menos, assim, para o norte, para o sul, né? Alguma coisa. Quando você estuda Gênesis 11, 12, muita coisa aconteceu. Deus teve que matar o pai dele, depois o irmão. Mas esse é um outro estudo. Se o Carlos Augusto estivesse aqui, ele corroboraria essa afirmativa, que foi um estudo que foi feito lá nos idos de 81, né? Com o Valdemar Leal Lucas, o mestre dos mestres. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o verso que eu estou querendo. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos. 12 fundamentos. 12 fundamentos. Nós vamos ver daqui a pouco. Aliás, nós já chegamos a ler, né?
12 portas, 12 fundamentos. Os fundamentos têm o nome dos apóstolos, as portas o nome das tribos de Israel. No caso, uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, mas que me chamou a atenção. Então não tem nada a ver com o assunto. Não tem a ver com o que você quer do texto, que é as colunas lá, os fundamentos. Os fundamento alicerce, né? É que quando ele fala Projeto aqui, estrutural. habitando em tendas com Isaac e Jacó. Assim, ele, né, vamos dizer assim, tudo contemporâneo, vivendo ali, crescendo, né, bisneto. Era o clã. Aquela coisa, né? Que a gente pensa assim, Abraão, Isaac, Jacó, bem separado cada um. Não, mas eles conviveram, né? Chique demais. Não, ele viu a Sara amamentando o Isaac. Não é chique pensando assim, que tá ali, vai lá no vovô. É vida de cigano. Vai lá no bisavô, né? É aquela vida de cigano, já viu? Chique demais. Cigano, já viu cigano? Você conhece cigano, conhece, Felipe? Da convivência. Tem pessoal que mora de tenda, que vende objetos de ouro, né? Eu acho legal eles serem contemporâneos mesmo. Assim, dá a impressão, né, na genealogia, que saiu aí na hora que fala. Na hora que o Isaac nasce, o Abraão morre, né? Não, e quando fala Abraão, Isaac e Jacó, não, são 3 patriarcas. Não, na realidade, o Noé foi contemporâneo de Jacó. Sim, Noé. A gente vendo. Quando assim, você vê o paralelismo cronológico. Pois é. Mas o interessante é que os 3 estão pertinho. Era uma vida de clã. Viveram juntos. Estavam ali vivendo os 3 juntos, como se fosse a coisa mais normal. E ele peregrinava na terra da promessa como quem terra alheia, porque ele aguardava, verso 10, a cidade que tem fundamentos. Que cidade é essa? Essa que nós estamos começando a estudar. A Nova Jerusalém, eterna e celestial. Da qual, cidade que tem fundamentos, Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, 90 anos, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando a pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, o dos caldeus. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, Abraão, Isaac e Jacó são os originadores da nação de Israel. Então nós já estamos sabendo que santos da velha aliança, santos de Israel, vão habitar na Nova Jerusalém. Quando a gente lê em João 14, 1, faltavam poucas horas para Jesus Cristo ser crucificado. Ele encomendou um salão de festas. Um buffet? Ele reservou o salão de festas do prédio com o síndico, né? E celebrou a última Páscoa da vida terrena dele com os seus apóstolos, inclusive o traidor. Porque o meu traidor até molha o pãozinho para mim, né? E me dá um bocado. É todo um contexto de João 13, 14, 15, 16 e 17. Naquela madrugada, né, que antecedia o dia da sua morte. E um longo discurso, eles devem ter batido. Foi uma noite do Eutico, né? A boa e bacana noite do Eutico, onde você atravessa uma madrugada inteira falando da palavra, que os que madrugada me buscam me acharão. Está em Provérbios alguma coisa. Você procura a sua concordância. Uma das coisas que ele falou para os apóstolos está lá em João 14. Ele
ele tinha acabado de falar que ele ia morrer. Aí os discípulos ficaram bastante perturbados com isso. Pedro chegou a falar: mestre, que isso? Porque eu vou te dar minha vida. Que você vai dar sua vida por mim? Lá no 13:38. Verdade te digo que jamais cantará o galo antes que você me negue 3 vezes. Então foi o momento mais tenso da reunião. Um momento em que ele falou: olha, o filho do homem está para ser entregue, eu vou morrer. Você falando aí do momento mais tenso, quando ele falou isso com o Pedro aqui, eu acho que o Pedro até assustou de falar assim: a situação vai ser tão crítica que nem eu vou aguentar, porque Jesus já está me falando isso. Mas ele no super-homem pedral natural, entendeu? Ele achava que iria... Ainda que todos te abandonem, eu não. Não, mas aí depois que Jesus falou isso com ele ficou calado, como você diz, o negócio é tenso mesmo. Não, pelo que fala no 14, ele ficou perturbado. Todos ficaram perturbados com essa notícia. É como a Elaine falar, reunir a família, chamar Natan, Isaac e Joel, e o pastor geral falou: olha, amanhã vocês não me terão mais aqui. Eu partirei. Vai ficar todo mundo: oba, que barato, que legal. Vai ficar todo mundo: onde você vai? Não, onde eu vou, vós não podeis ir. Onde você vai? Vai ficar uma coisa, não fica uma coisa tensa? Vamos pensar. Então ficou um climão. Ficou um climão lá na reunião, na ceia, né? Na Páscoa que está sendo celebrada, na qual ele instituiu. Ficaram turbados. Aí ele fala: ô gente, não esquenta a cabeça não, o senhor tem tudo sob controle. Isso é uma etapa necessária no plano que eu estou desenvolvendo. Não se turbe o vosso coração, 14:1. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vocês acham que eu estou de caô para os seus lados? Se não fosse assim, por que eu ia estar falando? Traduzindo, né? Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. É o arrebatamento, é o assunto lá de Tessalonicenses e de 1 Coríntios. Para que onde eu estou, estejais vós também. Então nós vemos em Hebreus 11, 10 e 16, que os santos de antes de Cristo, da velha aliança, os santos do Velho Testamento, os santos que não são da igreja, aguardavam uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, porque Deus preparou uma cidade para ele. Cristo está falando aqui para os seus discípulos e apóstolos que ele estava preparando um lugar cheio de moradas, para que nós possamos viver eternamente juntos, eu e você, você e eu, como diz o poeta, né? Eu e você, você e eu, juntinhos. É verdade. É juntinho que ele falava? É juntinho. Tá. É verdade, juntinho. Eu nunca entendi a palavra que vinha depois. Mas é juntinho. Onde estou, estejais vós comigo. Aí quando você chega em Hebreus 12, e a gente sabe que o livro de Hebreus é um livro que faz um contraste entre as coisas velhas e caducas, as coisas que se desvanecem, as coisas que estão já assim. Você pega aquela lata de sardinha, data de validade 30 de agosto de 2013. Ou seja, você tem que consumir logo aquele produto, porque daqui mais um mês ele não vale nada. E o livro de Hebreus, que foi escrito ali nas beiradas do ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída pela segunda vez, tendo em vista que ela foi destruída a primeira vez em 586 por Nabucodonosor, o babilônio caldeu, e estava prestes a ser destruída novamente pelo Império Romano. Cristo já havia feito um discurso lá em Lucas avisando a geração, pode dizer a geração dele, né, e a posterior, a sair de lá. E sabe-se pela história e pela tradição oral que muitas pessoas se salvaram graças às advertências de Cristo. Tanto os cristãos que lá moravam, como muita gente que temeu a semelhança da saída do Egito.
Faraó pode até não acreditar, mas eu não vou brincar com esse Deus, não. Já morreu primogênito, já choveu piolho, já choveu pedra, já escolheu. Se tudo indica que o Deus do Moisés e desse povo é um Deus que vale mesmo, que funciona. Tratou de dar um jeito de pintar a porta também, e na hora da saída saiu junto, porque foi um populacho junto, que depois deu problema com Moisés, né? Aquele... um misto de gente. Eu acho que o... Como é que chama o nosso amigo? O Hammurabi estava ali. Aquele ataque de Massada foi quando? Massada foi uns 50 anos depois. Aquela resistência de suicídio coletivo. Tinha muitos cristãos ali no meio. Não, ali provavelmente tinha mais, era D1. Nem o Rafa, D1. Só judeu mesmo, descendência física do. É que nós estamos estudando descendência, as descendências, Israel espiritual e Israel literal. Mas aí o livro de Hebreus ele contrasta as coisas da velha aliança que estavam prestes a passar, a caducar. Né? Cristo já tinha oferecido um melhor sacrifício do que o sacrifício de animais. Ele já tinha instituído um sacerdócio superior ao sacerdócio caduco de Arão. Ele já tinha derrubado e levantado um templo superior ao templo de Herodes, como era conhecido o templo na época dele, coisa essa que deixou os judeus estupefactos, quando ele falou, né, que ele ia derrubar o templo e reconstruir em 3 dias, mas ele estava falando do seu próprio corpo, da sua ressurreição. Então o escritor de Hebreus ele está dando um último recado para o judeu que morava lá na Palestina nos anos 67, 68, 69, falou, olha, caducou e vai passar. E se eu fosse eu saía daí enquanto é tempo. E ele se dirige ao Israel de Deus da época, ou seja, os judeus que eram convertidos, com a seguinte mensagem, que a mensagem de Hebreus foi escrita tanto para judeus incrédulos como para judeus crentes. Você faz a divisão exegética conforme os pronomes ao longo da carta, né? Assim como ele faz em Romanos também. Tem setores que ele se dirige aos judeus, setores que ele se dirige à igreja, e setores, é porque eu já estou no embalo já do próximo estudo. Domingo agora, na rua Seburro 242, às 9 horas da manhã, vamos estar estudando o judeu, gentil e igreja. Como recortar bem a palavra da verdade. É a primeira lição do Manejando Bem. Escola Dominical nova. Nova lição. Você tem um livro em PDF, né? Eu tenho um livro em PDF, já imprimi a primeira lição e vou levar xerox para todo mundo no domingo. Ah, ótimo. É porque eu ia pedir para você mandar. Para cada lição, eu vou ir levando o xerox. Ah, então tá. Porque eu imprimi só a primeira lição. Eu comprei o livro. Judeu, gente, não, tá, pode deixar. Ah, tá. Já tá tudo no jeito. Então tá. If God wills, e ele will. Amém. Ora! Ele will ará. Não, ele já usou. Ora, Hebreus 12, 18, a coisa está esquentando, né? Não sei se é palavra. E eu nem estou tão agitado assim, como costumo ficar. Ora, qual que é? Hebreus 12, 18, ó. Nós vamos ler aí até lá para o 24. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais. Ele está citando aqui Êxodo 19, por ocasião da entrega da lei. Lembra? Não sei se os irmãos já leram esse trecho. Depois de ter saído do Egito, Moisés conduziu o povo, levou até o Sinai, deixou os judeus ao pé do Sinai e subiu para ter um tete a tete com Deus, um face a face com Deus. E a situação lá foi desse jeito mesmo. O Monte Sinai ficou chacoalhando, e o chão rachando, e aquela barulhada, e fogo, e relâmpago. Às vezes o trem fica assim meio, como diz meu pai, murucutunhado, né? Fica nublado, dá meia dúzia de relâmpago. Tem gente que, não sei se eu tenho tia que esconde debaixo da cama, põe toalha em cima do espelho,
Já viu esse pessoal da roça, nos interiores, isso acontece. Montes Claros deve acontecer demais da conta. Gente, esconde debaixo da cama. Tira as facas de perto, porque o raio bate na faca. Muita superstição. Não, mas não, tem coisas que acontecem mesmo. Se a pessoa está do lado de fora e está com alguma coisa de metal, pode ser um para-raio. É nesse sentido que eles falam. Tem gente que racha um monte de vezes, você já viu isso na internet. Olha, fugindo do assunto. Então só da coisa ficar nublada e barulhenta, tem gente que já fica apavorado. Boiei geral. Dá para imaginar o que foi essa situação do Sinai. Porque Deus estava mostrando a inflexibilidade do caráter dele, o grau de exigência incumprível que estava sendo apresentado. Mas o escritor de Hebreus está falando, olha, nós não chegamos a isso não. Nosso negócio não é a lei não. Nós não chegamos, não foi no fogo, na ardendo, na escuridão, nas trevas, na tempestade, no clamor de trombeta e palavras tais que os judeus lá ao pé do Sinai ficaram apavorados. Eles chegaram a pedir para Moisés, nós não queremos que Deus apareça mais não. É muito tenebroso. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Porque ele pôs lá, ele fez igual o juiz, ele pegou o spray, passada aqui morre. Não tem isso, já leu a passagem. Tinha até um limite, passou do limite ele morre. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que até Moisés falou. Que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Ou seja, essa não é a situação da presença e dispensação. A situação da presença e dispensação é aqui no 22. Que o livro de Gálatas também faz essa comparação do Sinai com a Nova Jerusalém, com o Monte Sião. Mas, tendo chegado ao Monte Sião, olha como é que é mais light, como é que é mais leve. Olha que clineza, né? Mas tendo chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo. Que cidade é essa? Essa que nós começamos a estudar. A Jerusalém Celestial. E o que tem lá na Jerusalém Celestial? Incontáveis hostes de anjos. A universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Esses aí somos nós. Eu chamo de Unias ig Priank. No livro de Hebreus, conforme já foi. 22. 12, 22. 12, 22. Então, o que tem lá na Nova Jerusalém? Na Jerusalém Celeste? Tem incontáveis hostes de anjos. Tem a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Que somos nós. Chega alguém? Fala que tá tendo um estudo que ele pode entrar. A Deus, o juiz de todos. 4. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 5. A Jesus, o mediador da nova aliança. E 6. Ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala do próprio Abel. Então, aqui nesse trecho, especificamente no finalzinho do 22 para o 23, nós sabemos quais são, tirando os anjos, Deus e Jesus Cristo, quais são os habitantes humanos da Nova Jerusalém. A igreja e Israel. Os santos da igreja e os santos que não são da igreja. Ou seja, os santos pré-abraâmicos, os santos de Israel e os santos tribulacionais. Todos aqueles que morreram e foram ressuscitados. Que ele chamou aqui de os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então a Nova Jerusalém é a casa dos remidos. Forever é o lugar. Qual que é o versículo que fala aí do justo aperfeiçoado? Qual que é? Esse que nós acabamos de ler. De Hebreus? Hebreus 12, 22 e 23. Tá. 12, 22 no finalzinho, 23 todo. Então, a Nova Jerusalém, essa cidade, esse cubo de diamante gigantesco e fantástico, vai ser a eterna morada
de todos os salvos de todas as dispensações. A igreja dos primogênitos somos nós, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, visto que nós temos tão grande vocação, é para ficar com a cabeça quente do probleminha e problemão? Voltando ao nosso assunto inicial. Visto que a nossa vocação é tão fantástica, e nós vamos ver daqui a pouco os detalhes. O João primeiro ele vai no macro e depois ele vai dando zoom. Já viu o Google Maps? Ele vai dando scroll. O João ele vai mostrar, eu aceito. Ele vai mostrando a cidade e ele vai dando aquele scroll, ele vai do pinguinho laranja. Vai dando zoom e vai mostrando os detalhes da cidade. Pela fé, eu já te afirmo que vai ser um lugar bacana de morar. Melhor do que onde eu moro atualmente, eu tenho certeza que é. Eu não sei se lá vai ter TV a cabo, mas que vai ser um lugar bom de morar, vai. Então vamos ao nosso texto? Agora que nós estamos entrando no texto, né? Não, isso foi muito necessário para evitar já perguntas que surgiriam a posteriori. Vamos assim por partes, né? Apocalipse 21, 1 a 8. Sendo que na semana passada nós já contemplamos os detalhes dos versículos 1 e 2. Só com a leitura os irmãos vão lembrar, versículos 1 e 2 nós já estudamos na semana passada. Hoje, If God Wills, nós vamos estudar do 3 ao 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, essa que nós falamos muito dela agora, que descia da parte de Deus do céu, ataviada, ornamentada, né? Como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus tabernaculará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O João, ele está tão embasbacado, ele está tão estupefato, ele está tão extasiado, ele está tão... Como é que é, Elaine? É embasbacado, que ele até esquece de escrever. Eu achei legal ter lido isso. Quando chega lá no verso 5, Deus tem que falar com ele: ô, escreve isso. Lá no capítulo 1 eu não te falei que o que você veio, o que você ouvir, para você escrever numa carta para mandar para 7 igrejas? Ah, tá em Panguana isso. Até parece que você nunca viu uma cidade de diamante flutuando. Porque é uma visão
estupefaciente, né? É um estupefaciente que deixa a pessoa estupefata, né? Surpresa, é uma coisa. Às vezes a gente vai na Serra do Cipó aí, vê 3 montanhas, Michuruca, ela fala, que coisa linda, né? Vê uma cachoeirinha ali, imagina ver a Nova Jerusalém, não é? Às vezes a gente fica aí iludido com uma belezinha de nada, uma cachoeirinha, não o bairro, uma montanha. E João está vendo nada mais, nada menos do que a morada que o Senhor foi preparar e que o Abraão esperava e aguardava. E ele fala, uma voz vem do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com ele. Eles serão povos de Deus. É aqui que eu estou querendo chegar. Povos de Deus. Observa que o grego não fala laos, ele fala laoi. Tudo que termina em oi no grego é plural. Aqui o que termina em s é plural. Mesa, mesas. Tudo que termina em oi no grego é plural. Então lau é povo, laoi são povos. E o texto grego fala literalmente de povos. Povos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que vão existir distinções dentro da eternidade. O grande plano de Deus, desde o início, desde o Éden, mas por causa da queda, esse plano não se efetivou, e meio que um reset assim, depois com o dilúvio, com a profecia de Sem, Cã e Jafé, com a distribuição das nações e a posteriori das línguas, a gente percebe nas Escrituras que a mente de Deus é que o homem ele prolifere, é a melhor palavra, que ele vá se multiplicando, que ele vá formando famílias, essas famílias vão formando clãs, a gente está até falando de clã hoje, esses clãs vão compondo identidades nacionais. Identidades nacionais. É o plano de Deus que existam nações, que existam grupos com características similares. A gente sabe que no milênio tem muitas passagens que falam disso, nós já vimos algumas lá, as passagens de Isaías 60, Zacarias 14, vai ter até uma punição para os povos, para os representantes dos povos que não forem prestar homenagem ao Messias entronizado na Jerusalém terrena, que vai ser a capital do mundo durante o milênio. E agora a gente percebe que dentro da eternidade, porque aqui já passou igreja já foi arrebatada, já passou a tribulação, Jesus já veio, fechando a tribulação, já passou o milênio, depois do milênio já teve o julgamento do grande trono branco dos perdidos, e nós estamos entrando numa nova etapa da revelação. Vi novo céu e nova terra. Não é o vi introduz um novo bloco revelativo, né? É a etapa final, é a etapa conclusiva, é o epílogo. Daqui para frente, agora só na eternidade nós vamos ter maiores detalhes. O máximo de detalhe que a gente consegue ter do que nos aguarda pós-arrebatamento, pós-ressurreição, pós-bodas, pós-bimar, pós-milênio e pós-trono branco é o que está aqui em Apocalipse 21 e 22. E a gente percebe que vai ser uma eternidade de bênção, de comunhão, pelo fato de que Deus vai estar fazendo o que ele sempre quis fazer, estar com o homem. Ele criou o homem para estar com o homem, é o xodó dele. Vai ser uma eternidade de bênção, de comunhão, de glória, de serviço. Vai ser muito bom. E dentro da eternidade, é o nosso estudo de domingo na Ceburgo, domingo agora próximo, né? Judeu, gente, igreja. Na Nova Jerusalém, ressuscitados e glorificados estarão morando.
os justos aperfeiçoados, os santos de todas as idades, antes de Abraão, de Israel e tribulacionais, e a igreja. E na nova terra, porque a Nova Jerusalém vai ser o elo entre o novo céu e a nova terra. A Nova Jerusalém vai ser a capital do universo. Sim. É só fazer uma pergunta aqui, porque lá no 23 do Hebreus... Ah, você voltou lá no Hebreus? Não, só para mim, porque quando fala ali a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O título todo aí é Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos Arrolados nos Céus. Essa é a igreja. Essa é a igreja. E os santos do Velho Testamento são quais? Os justos aperfeiçoados. Os justos que se tornam completos. Porque você está falando quem está morando nessa Nova Jerusalém, que é a celestial. Sim, essa que nós estamos estudando aqui agora. A Jerusalém eterna, a capital do universo. Não sei se você falou, então você falou, não percebi. Você falou porque é a igreja dos primogênitos arrolados? Não, é por causa a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos Arrolados nos Céus. Dos primogênitos, se referindo a Jesus? Não, está falando de nós. Eu sei, Carlos, mas por que esse nome primogênito para nós? Porque a igreja, como já foi falado em umas 8 outras preleções, a igreja e Cristo são um só. Tá, ele é o primogênito. A Jesus Cristo. Não, é uma referência à igreja eternamente noiva e unida a Jesus Cristo. Ele é o primogênito, nós somos os primogênitos. A palavra primogênito está ligada ao fato de Jesus ser o primogênito. Sim. Isso que eu estou perguntando. E ele, um pouquinho antes, nos capítulos anteriores aí de Hebreus, que isso faz parte do contexto de Hebreus, fala que ele é o primogênito de muitos irmãos. Tá, não era só isso. É só o primogênito está relacionado ao fato de Jesus ser o primogênito. Está relacionado ao fato da igreja estar intrinsecamente unida eternamente a Jesus Cristo por toda a eternidade. Entendeu? Onde igreja é Jesus, Jesus é a igreja. O marido é a mulher é o marido. Entendeu? Os dois são uma só carne, os dois são um só espírito. Eu estou achando estranho Israel ser o espírito dos justos aperfeiçoados. Não, não é só Israel. Aqui são todos os santos de todas as dispensações, inclusive os de Israel. Aqui nós estamos falando de Enoque, nós estamos falando de Noé, nós estamos falando de Jó, nós estamos falando de Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi, e daquele que vai ser perseguido e morto dentro da tribulação também. São todos os santos de todos. E por que fala espíritos dos justos, ao invés dos próprios justos? Né? O importante é que dentro do contexto aqui é a palavra justo. O aperfeiçoado tem a ver com todo o contexto de contraste entre a incompleteza e a inteireza, vamos dizer assim. Não, tá meio assim, com o espírito, não eles mesmos, né? Mas, tá bom. Mas é a forma como o escritor de Hebreus, ou o Espírito Santo, quis colocar. Mas o grande contexto de Hebreus é o contraste entre o que é incompleto e o que é completo. E o que ele quis usar de argumentação, especificamente no capítulo 11, é que eles andaram peregrinos incompletos e lá na eternidade, em função da nova aliança, não da velha, eles se tornam completos. Mas de qualquer maneira existem outras passagens que mostram o destino, Isaías, o destino eterno dos salvos, não da igreja. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é Israel, gentio e igreja presentes na eternidade. Israel e a igreja na capital do universo. O elo que une céu, novo céu e nova terra. E na nova terra, as nações, os Laoi. Né? Tanto é que mais para frente aqui, no verso 26 fala: e lhe trarão a glória e a honra das nações. Isso vai ser mais ampliado, é que nós estamos acabando de entrar nesse item, é que existe uma distinção nacional. Eu até falei na semana passada que os pactos, as promessas, tudo que está a salvação, tudo que está relacionado à nação de Israel é colocado em termos de perpetuidade. Lembra isso que foi falado? Lembra? É colocado em termos de perpetuidade. Inclusive, assim como novos céus e nova terra que eu crio,
essa nação, Israel, vai estar diante de mim para sempre. Então, Israel sempre vai existir. Pelos séculos dos séculos, forever. Entendeu? Sempre. Daqui 1 bilhão de anos, Israel existe. Daqui 1 trilhão de anos, Israel está lá. Daqui 1 quintilhão, 849 quadrilhões, 389 trilhões, 289 bilhões, 589 milhões, 589 mil e 1 anos, se é que vão existir anos e não vão existir na eternidade, Israel está lá. Israel vai existir para sempre. E se Israel vai existir para sempre, por que não as outras nações também? Aquelas que tiverem o privilégio pós-tribulacional de entrar no milênio e pós-mileniais de entrar na eternidade. E como diz o Clésio, esses já são outros milênios, né? Porque tem uma frase que é esse, já são outros 500. Mas pelo próprio fato aqui do substantivo ser laoi, povos, né? Mas aqui, eles serão povos de Deus. eu sei que você está dando para concluir, mas só porque você falou por que não as outras, mas Israel tem um porquê, né? Sim. Que ela foi E agora eu estou por Deus. mostrando o porquê das outras. Porque Israel ela é foi citada escolhida. aqui no plural no 21:3 e ela vai aparecer novamente no 26 e pelo contexto, que nós vamos comparar depois com outros textos, os irmãos vão ver que existem nações na eternidade. O texto grego fala literalmente de povos, laoi, indicando que haverá distinções dentre aqueles que habitam esta cidade e sob essa cidade. Uma delas é a igreja. A igreja habita lá porque os fundamentos da Nova Jerusalém têm o nome dos apóstolos. Isso vai ser visto com detalhe. Israel habita lá porque as portas da cidade têm os nomes das 12 tribos de Israel. Por acaso no seu caderno está escrito Cascão, Cebolinha, José? Não, no seu caderno está escrito Isaac, não é? Não é verdade? Tá, no seu caderno está escrito Edna? Não, está escrito Rafael. Ou seja, o que caracteriza a propriedade é a nomenclatura. Eu ganhei a Cebolinha, Cascão. A associação dos nomes. A associação dos nomes dos apóstolos e dos patriarcas de clãs que compõem a nação de Israel indica a presença dos mesmos na cidade. E as nações, elas participam da eternidade pelo fato de que, primeiro, Deus fala que eles serão os laoi, toteus, né? Serão os povos de Deus. Nós vimos no 24, não chegamos a ver ainda, que as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Nós vemos no 26 que as portas vão estar, no 24, 25 e 26, né? As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Carlos, você não está se referindo ao milênio? Não. Aqui nós estamos falando da eternidade. Eu também estava pensando Porque sobre o milênio, porque Ezequiel fala ali um negócio dos mentirosos que eu te perguntei lá na igreja. Sim. Isso aqui talvez a gente podia ver depois, que pode ser um parêntese. Não, eu já vi profundamente no grego. Aí depois faz um Só parêntese. essa semana eu li uns 30 comentários. Não, independente de ter ou não nação Sim. na eternidade, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer com relação, por exemplo, fala ali dos covardes, dos incrédulos, Sim. dos mentirosos, aqui dentro, Nós vamos explicar dentro da isso tudo. eternidade. Isso é que eu acho estranho, ali no versículo 8. Mas isso aqui são figuras de linguagem de contrastância para enfatizar a bem-aventurança. Mas então, por exemplo, nações, então tudo é figura de linguagem? O texto Não. Quando não, que se fala que tem porta, é porque tem porta mesmo. Não é. Se né? fala que não tem fundamento, é porque tem fundamento. É. Pela forma da construção do grego, a partir do versículo 1 do capítulo 21. Pela forma de não existir cláusulas
que apontam para um parêntese, uma retroatividade. Pela forma como o capítulo 21 e 22 é construído no grego, na forma meio que de um bloco. E pela progressividade cronológica que se estabelece a partir do 19:11, é toda uma estrutura, a partir do 19:11 tudo é cronológico. Não existe retroatividade, entendeu? Lá nos versículos 11 a 15, fecha tudo que é antigo. Nós vamos ver isso, existe 2 ou 3 versículos que falam a respeito. Porque também, porque como você falou das nações e chegou lá no 24, agora que você está ainda falando lá dos povos, ainda não desceu aqui nessa parte, né? Porque automaticamente eu estou falando... Mas eu estava inclusive rabiscando com lápis de cera amarelo que o Rafael me emprestou as similaridades que existem entre Apocalipse 21 e 22 e Ezequiel. Você pode fazer isso depois também. Compare Ezequiel 47, compare Isaías 60 com Apocalipse 21 e 22. Você vai ver que existem muitas similaridades, mas Isaías 60 e Ezequiel 47 não falam da mesma coisa que João fala em Apocalipse 21 e 22, apesar de falarem uma linguagem semelhante. Só que Isaías 60 e Ezequiel 47 falam da Jerusalém do milênio, e João fala da Nova Jerusalém da eternidade. Aqui não se fala essa minha estava tirando dúvida porque dessa comparação, porque Ezequiel fala das 12 portas, fala como quem vai ter acesso a ela, e juntamente a Jerusalém celestial que vai estar sobre a Jerusalém terrestre durante o milênio. E também com Neemias trata das 12 portas. Existem similaridades. As 12 portas, Neemias trata uma por uma das portas, a porta do peixe, a porta do... Aí se trata uma por uma. Assim, então por causa da semelhança, talvez por isso eu tenha pensado... dá a entender, não, mas que Ezequiel é a chave ali do milênio. Ezequiel fala do milênio. Ezequiel 47 fala do milênio. Cada porta das portas. Isaías fala do milênio também, Isaías 60. Que fala da Jerusalém de super. Mas Apocalipse 21 e 22 fala da eternidade. Fala de uma nova coisa que começou recentemente. Não existe parênteses, não existe retroatividade. Existem inclusive vertentes teológicas que discutem a respeito disso. Tem gente que faz até divisão, que fala que a partir do verso 9 é um parênteses retroativo a Jerusalém. Acho por causa de falando que só fala da nova. E junto com Zacarias 14 dos povos. Inclusive aqui, no 24 aqui. No 27 fala assim, nela jamais penetrará coisa contaminada, nem o que pratica abominação. Está se referindo que já tem contaminação. Não. Por isso que dá a impressão que é o milênio ainda, entendeu? Não. Que ainda tem as... Mas nós vamos ver. Jerusalém ali terrena e a lá do alto ninguém entra. Existe um paralelismo entre... isso é uma forma de argumentação. Quando a gente chegar no 21:8... Mas isso, Carlos, mas está implícito ou está explícito? Explícito. Tá porque o 27 fala que fala de abominação, mentira. Sim, e isso já passou. Sim, é porque nós ainda estamos no verso 3. Quando a gente chegar lá no verso 8... Não, mas é porque a minha dúvida é essa, porque... os versos adiante vai ficando diferente, não dá a impressão que é um parênteses do milênio. Pode dar a impressão, mas não é. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 motivos porque não pode ser um parênteses. Nós vamos ver mais quando se for oportuno. Mas é uma forma de argumentação que o João vai utilizar aqui. Como é que é até que eu anotei? Ele... como é que é? Tem até uma linguagem. A ênfase aqui é sobre o conforto, é sobre o bem-estar. Então a forma como vai ser colocada no verso 4, que fala de lágrimas, os pecados que são citados no 21:8, que vão ser relembrados no 21:27, e que vai ser falado também no 22:11 e no 22:15, é uma forma literária
antitética, ou seja, que fala o contrário, de reforço para algo que se quer demonstrar. O autor ele quer enfatizar o conforto, o grau de naiciosidade que vai existir na eternidade. Aí ele usa como uma forma de argumentação o contraste. O contraste. Daqui a pouco, quando a gente chegar, o verso 7 se contrasta ao 8. O verso 7 fala o seguinte, ó, o vencedor vai herdar todas as coisas. Foi traduzido aqui para arestas, mas é panta. O vencedor vai herdar todas as coisas. A gente não vai herdar a maçaneta, a soleira, a janela, a bandeirinha, a glória, a graça. A gente vai herdar todas as coisas. Todas as coisas. A gente tem que lembrar de Mateus 24, que fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembra? Aquele que perseverar. É Mateus 24, 13. A gente tem que lembrar, conforme eu falei na semana passada, que essa carta, a carta de Apocalipse, está sendo escrita para gente que está sendo jogada para o leão comer. E para gente que vai ser perseguida e degolada lá dentro da tribulação. Para gente que está sob pena de morte, risco de morrer. Aí ele vai fazer, e o objetivo dessa carta é estimular, segura a onda, vence, ser fiel até a morte, e eu te dou a coroa da vida. Porque se você for fiel até a morte, você é um vencedor. Isso faz também, inclusive, alusão às cartas lá, 7 cartas especificamente, ele diz mesmo. O vencedor herda todas as coisas. O que não vence é lago de fogo. Ele está fazendo um contraste entre ter tudo ou ir para o lago de fogo. Tanto é que quando ele enumera 8 pecados, ou 8... Eu gostei da forma como Walvoord. Já ouvi falar do John F. Walvoord. Eu gosto muito dele. Ele foi presidente também do seminário de Dallas, né? Ele fala que esses pecados, eles fazem, eles mostram o way of life das pessoas tribulacionais, os não crentes. Retrata as principais características. E dentre as principais características daqueles que estão em oposição aos pisteus, aos crentes, tem coisas graves aqui: assassinato, idolatria, feitiçaria, impureza sexual. Mas o que encabeça a lista? Quanto ao verso 8. Quanto, porém, aos tímido, covardes. Mas está mal traduzido, eu li também muito sobre isso. A palavra no grego aqui, covarde, significa aquele que sente medo. Essa palavra é citada lá nos evangelhos, que quando o Judas chegou com os soldados, os discípulos sentiram medo, é a mesma palavra grega que fugiram. É sentir medo, é se intimidar pelo mandato da besta dentro da tribulação. Ou você nega Cristo ou você morre. Então eu morro. Eu morro e vou para Nova Jerusalém, mas eu não vou aceitar sua marca e nem te obedecer. Ou seja, é aqueles que não fazem conta da própria vida, que não são covardes o suficiente para negar a Cristo. Nós vamos estudar o verso. Não são corajosos o suficiente. Oi? Você falou que não são covardes para negar a Cristo, não são corajosos. Que não são corajosos. Aqui o contraste é entre ser vencedor e ser um incrédulo. Ser um covarde. Rejeitar a Cristo. A forma como os verbos estão colocados, os substantivos estão colocados aqui, que eles estão diretamente linkados lá com 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça e o imundo ainda sendo imundo, o justo na prática da justiça e o santo a santificar-se, demonstra que uma tomada de decisão dentro da tribulação, ela é definitiva. Vai ser um momento em que não vai ter muita
esse jornal de letra grande, esse sapato 2 números maiores e esse colarinho folgado que nós temos aqui na presente dispensação, não. Lá na tribulação a coisa é fina, é difícil. Você escolhe e escolheu, está escolhido. E existe, por causa da questão de querer estimular, vai aparecer 3 ou 4 vezes nesses 2 capítulos, essa antítese, essa contrastância, essa confrontação de comportamentos, de posturas, de ideias, de destinos e de comportamentos. Você é vencedor em Cristo, você fica vencedor por 3 anos e meio e depois vai para o lago de fogo. Então, o pecado que encabeça a lista do versículo 8 é justamente a covardia. É o não se render a Cristo por medo da besta, por medo da pressão que vai estar no momento. E isso vai gerar exatamente o comportamento que a gente já viu em outros lugares do Apocalipse, que são exatamente os que vêm como consequência da covardia, da incredulidade. Como a gente viu, por exemplo, lá no 9:21. A 6ª trombeta é tocada, sai aquele exército terrível, daqueles escorpiões alados e blá blá blá. E no verso 21 vem a consequência, vem a conclusão. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, das suas prostituições e dos seus roubos. Ou seja, a gente nunca pode perder a ótica de que o objetivo dessa carta é estimular a fé e a perseverança. Não que vá existir, o verso 4 fala, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A ênfase do versículo aqui não é que vai ter choro, não é que vai ter morte, não é que vai ter pranto, não é que vai ter dor na eternidade. Essas coisas são citadas com o intuito de mostrar o grau de shift deletância da coisa, entendeu? De quanto que isso já passou. A ênfase é no grau de conforto que vai ser encontrado lá na eternidade, em contraste com aquilo que nós passamos hoje, que nem é para se comparar com aquilo que eles vão passar na tribulação, que sejam eles ou sejam nós, não é nem para se comparar com aquilo que nos espera na eternidade. Não tem um versículo que fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com o peso de glória que nos espera? Está em algum dos Coríntios. Está falando que o pranto é o quê, Carlos? Romanos 8. Pranto é o quê? Você falou que, não, que quando fala aqui que não haverá pranto, é por quê? Porque não haverá mesmo, né? Não vai haver pranto, dor, luto, morte. 8 e 18. 8 e 18. É em Romanos mesmo? Da nossa leve e momentânea tribulação? 2 Coríntios 4. Tá. Eu sei que é Coríntios. O 18 está falando, porque para mim tem um processo que o sofrimento tem presente não pode ser comparado com a glória por vir a ser revelada em nós. E Coríntios, 2 Coríntios 4. Mais ou menos 18, não sei. Ou seja, a ênfase aqui é sobre o conforto de Deus 17. E não sobre a lágrima, o pranto, o luto, a dor, a morte. Não só o velho céu e a velha terra passam, mas todos os detalhes e associações que possam estragar a eternidade. Por isso que o mar já nem existe. O mar é símbolo, como foi falado aqui, o mar é uma coisa inquieta. O mar é símbolo de incredulidade, blá blá blá, aquilo tudo que a gente falou. Então, tudo o que Deus está querendo dizer no texto aqui é que tudo de ruim passou. Nada que é associado a algo negativo, a algo velho, a algo novo, a algo que causa dor, vai ser lembrado. A ênfase do texto aqui, a construção do texto, enfatiza
o frescor, vamos dizer assim. Porque o cheiro do texto aqui é um cheiro de frescor. A palavra, só para os irmãos terem ideia, ele fala aqui no verso 5: eis que faço novas todas as coisas. A expressão fazer nova, né, kitizo poieio, né, no grego, significa, tem uma conotação de mudança drástica, de algo drástico, de algo antitético, de algo diametralmente diferente do que era antes. A ideia aqui é essa. E o verbo novo, no grego é kainos, né? Eis que eu faço kainos todas as coisas. É a mesma palavra, significa algo que é feito recentemente. Brand new, novinho. Você entra no carro, ele está com cheiro de estofamento novo. Diz que tem até uns spray que eles jogam dentro dos carros para dar esse cheiro de brand new. O que a palavra está dizendo aqui é: eis que eu brand new todas as coisas. Entendeu? Eu faço assim novinho, com cheirinho de estofar novo, algo feito recentemente. Na Septuaginta, a Septuaginta é a versão grega do Velho Testamento, né? Em Gênesis 2, 22, né? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, carneou-a numa mulher e lá trouxe. Ou seja, ele pegou a costela do Adão e transformou em algo totalmente brand new, totalmente novo, algo recém-feitinho. Quando Adão abriu o olho assim, tinha aquela mulher 0 km na frente dele, com cheiro de estofado novo, totalmente nova. A palavra que deu esse desfecho aqui, qual? Transformou-a. Na Septuaginta, que é a versão grega do hebraico, do Velho Testamento, é kainos. Capa alfa, né? K-A-I-N-O-S. Kainos. Então, tá vendo aí, amada irmã? Eu tô assim, trabalhei demais, mas eu tô prestando atenção. Eu tô vendo que você tá como é que o meu ex ia falar? Você tá sorumbática. Sorumbática. Toma um café, senhor. Nossa, eu trabalhei demais. Porque café é bem amargo. Eu trabalhei de noite, me emendei. Mas estão percebendo? A ênfase do texto é mostrar que o que é velho passou. Está esquecido. É óbvio que não vai ter dor, que não vai ter lágrima, que não vai ter luto, que não vai ter pranto, que não vai ter assassínio, que não vai ter feitiçaria, que não vai ter impureza sexual, nada disso lá na Nova Jerusalém, na eternidade futura. Porque isso é coisa... Até fala, né? Tudo se passou, tudo se faz novo, não foi... Mas a Nova Jerusalém... As primeiras coisas passaram. Mas aqui quando vai falar depois da Nova Jerusalém, é só a de diamante mesmo, né? Como eu estava falando no início... Não, porque tudo vai ter passado, só vai ter a diamante mesmo. Isso aqui é meio que uma introdução dos versos 1 a 8. A partir do verso 1 a 8 parece que é um discurso que ele fez. Não, aconteceu isso assim. É um discurso introdutório. A revelação propriamente dita começa no verso 9. Quando o anjo fala assim: ô rapaz, faz favor, vem cá. Aí o João acompanha o anjo leva João para um lugar alto, para ele ter uma visão panorâmica da coisa. Aí o João acompanha o anjo, lá no verso 9, 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Em espírito, o anjo levou João até uma alta
e grande montanha. Aí ele viu a Nova Jerusalém aterrissando na nova terra. Os retrofoguetes ligados. E ela aterrissando. Porque pelos estudos... Na nova terra, Na aí ela nova vai estar... eu estou com isso meio preparadinho aqui. É porque ainda não é o assunto, é lá no verso 9. A Nova Jerusalém paira sobre a velha terra, ainda no milênio. Paira. Com ocasião dos velhos céus e velha terra se derretendo e passando, ela é retirada. É a forma como os verbos gregos estão colocados. Depois ela desce da parte de Deus. Na hora que já está o É porque novo, o verso ela vem- fala aqui, ó, que descia do céu da parte de Deus. A forma aqui não é uma coisa recém-feitinha. É uma coisa já pré-existente. É a única coisa que já esteve aqui na velha criação, fora nós, né? Porque nós somos. Esse casamento daqui vai estar lá. Esse cliff daqui vai estar lá. Por isso que o verbo é o verbo como que a Eva é nova, mas essa costela era do Adão. Adão é a velha criação. A Eva é a nova criação. Adão é o morto. É o terra. Adão significa terreno, inclusive. E Eva significa vida. Isso é meio alegórico. Igual Agar e etc. lá do Gálatas. A Nova Jerusalém, ela nunca fez parte da velha criação. Ela desce de Deus. Ela flutua sobre a velha Jerusalém da velha terra. A velha terra e os velhos céus passam, ela se retira para a velha terra e os velhos céus passar. Aí depois, por ocasião dela estar aí na eternidade, ela não vai flutuar sobre a terra. Ela vai se assentar sobre a terra. Ela vai aterrissar. Se fosse na lua, seria alunissar. Se fosse no mar, seria ameriçar. Você sabe que tem esses verbos. Ô Carlos, Eu. aí sim vai estar. verdade. Aí sim, por isso que ali na frente fala das nações que vão lá. Aí elas vão ter acesso, então, só Sim. para adorar e sair? Sim. Tem um estudo muito bacaninha mais lá pra frente sobre levar as honras. Isso É por isso que dá a impressão que é o milênio. As portas Que é a não mesma se fecham. coisa, né? Não, mas no milênio, Então a semelhança, hein? Não, assim. o nosso próximo a nossa estudo é o cabeça- milênio. A nossa cabeça é remetida nisso por causa da narrativa lá do. De milênio. Zacarias 14. Existe uma semelhança muito grande na descrição da Jerusalém terrena do milênio e a nova Jerusalém eterna e celestial. Sabe qual que é a Mas impressão? os contrastes são muito... Dá para você observar contrastes. O rio que emana aqui da Nova Jerusalém eterna, ela procede do trono de Deus. O rio que emana lá em Ezequiel 47 sai de dentro do templo Não, mas e irriga Mar Morto. E não tem mar na Nova Jerusalém, na nova criação. Tem similaridades, mas as distinções são mais gritantes, o que leva a essa conclusão. Mas o que me preocupa, não preocupa, né, que me deixa intrigada, que é o seguinte: primeiro, que quando fala lá da árvore do fruto, esse jardim tinha sido guardado. Se a terra passou, claro que lá em Gênesis não fala se esse jardim foi guardado, suspenso em algum lugar também, se ele foi retirado, levado. Não, ele está dentro da Nova Jerusalém. Pois é. Aí a impressão que eu tenho é que essa nova terra, ou esse novo lugar de nova morada e nova habitação, é que essa nova terra, essa nova Jerusalém já é em si essa nova terra, é o novo local de vida. Ela tem Porque a gente vê aqui, ó, vi novo céu e nova terra, verso 1. Verso 2, vi também a cidade santa. Existe novo Descendo. céu, existe nova terra e também essa cidade, ela é o plugin. Ela que une uma coisa com a Mas outra. não tem nenhum É o texto elo. que fala que essa árvore
que foi protegida lá em Gênesis, foi levada para Nova Jerusalém. Não. Só aqui que aparece isso, mas Pode assim, ser até que a tradição judaica fale alguma coisa, o Talmud, o Midrash, não sei. é porque aqui fala dessa árvore e ela está na praça central da Nova Jerusalém, não é? A Celeste. Da Celeste, Sim. pois é. Por isso que me dá a impressão de que é esse. E, de acordo com Ezequiel 47, Será que é a 12, mesma do Gênesis? A mesma árvore? não tem nada explícito. O Casamilton acha que sim, mas eu não posso afirmar. Porque se ela foi escondida e ela ainda estava na terra, e se a gente for pensar, ela ainda existe aqui em algum lugar escondido. Estou falando assim no sentido de algum cataclisma que fez ela ficar tipo numa caverna oculta, alguma coisa que ninguém acha. Né? Tem que lembrar que depois disso teve um dilúvio, né? Pois é, independente disso, Deus teve o jeito dele de guardar e proteger, porque a Bíblia fala que Deus guardou. Ou ele colheu a sementinha, matou aqui e plantou lá, não sabemos, né? Teve uma muda. Ia ser muito, né, distorcido também. Então, assim, mas aí ela tem também nessa Mas que Jerusalém. a árvore da vida, que está plantada de um lado e do outro do rio da vida, que brota do trono de Deus dentro da Nova Jerusalém na eternidade, tem as mesmas características e descrições daquela que tinha no Éden, isso tinha. Eu já tive até lendo a Pode ser respeito. até o contrário, que dessa Nova Jerusalém é que veio a mudinha quando criou a terra, mas Sim. ela já existia lá na eternidade. Pode ter, entendeu? Eu não sei, mas eu tô falando assim, não tem nada assim, a gente tá... Eu sei que estudar Nós a árvore estamos na Bíblia é devagando. muito legal. Né, nós estamos devagando, porque não existe. Devagando, né? Devagando, devagarinho. Devagando devagar. Devagando, não, mas é devagando, não é? Ou devagando. É com I ou com E? Dando asas à imaginação. Nós estamos viajando, na verdade. Então, assim, com relação a essa árvore, quando ela aparece ali, embora tenha o mesmo nome, Árvore da Vida, eu não creio que seja exatamente a mesma que Deus ocultou, porque se passou novos céus e nova terra, ela foi junto. Claro que não o sentido e a razão da vida mesmo que ela significa, não é isso? Ela é um tipo de Cristo, né? A vida em si não foi, mas eu estou falando assim, a matéria foi, entendeu? Isso que eu estou pensando. Porque Gênesis fala que, inclusive, Deus colocou guarda na cidade. Tem um propósito, ele está guardando Uma espada isso. ninja. Ele está guardando isso, né? Está guardando. Tem um motivo. Claro. Que eu penso que é para o Vai milênio. jogar uma árvore da vida fora? Pra quê? Que eu penso que é para o Aproveitar milênio, ela. mas eu não sei. Eu gostaria, inclusive, de ter uma muda. Mas, eu até pedi onde já estava. Qual que é o meu fio da medalha aqui? A última coisa que eu falei. De qualquer. A Nova Jerusalém, os versos de 1 a 8, eles são meio que introdutórios da visão propriamente dita. Lembra lá o Daniel 10? Ele é uma preparação para a revelação propriamente dita de Daniel, que começa no 11:2 e vai até o 12:3. A revelação propriamente dita, assim, a revelação dada a João vai do 21:9 até o 22:5. 21:9 a 22:5. Essa é a revelação. Esse é o assunto mesmo, né? É o assunto, o miolo, o core, o filé, né? Os versos de 1 a 8 do capítulo 21 é o preâmbulo. E os versos de 6 a 21 do capítulo 22 são os pós-âmbulo. É o epílogo, é o prólogo e o epílogo, né? É o antes e o depois. A revelação propriamente dita está aqui, do 21:9 até o 22:5, que é o que nós pegaremos na semana que vem. Mas de qualquer maneira, o anjo leva João para uma alta e grande montanha, para que em espírito ele contemple lá o futuro, do futuro, do futuro, do futuro. Ele já viu tantos futuros, né? Agora é o futuro mais longínquo, depois que céu e terra passaram, depois de tribulação de milênio, de trono branco. Ele vê
a Nova Jerusalém, se assentar sobre a terra. Ela agora não flutua, agora ela se assenta sobre a terra. Eu particularmente creio que ela substitui a velha Jerusalém. Não. É a Nova Jerusalém. Essa é a capital da nova terra e a capital do universo. Aí aquelas nações que lá no milênio antes vinham e rendiam glória ao Messias, na festa dos tabernáculos, todo final de ano, e se não fosse, tinha praga, não tinha maldição. O pastor Geraldo citou em Zacarias: essa é a praga que eu ferirei às nações que não vierem. Também Deus tem um plano para as nações vizinhas de Israel, por exemplo, o Egito, a Síria, né? Cita sobre... Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, não verá sobre ela a chuva. Isso eu não me lembro. Lá em Isaías 60, 12 também, hoje eu estive lendo Isaías 60, fala. Isso aqui fala de milênios. Eternidade ainda não chegou não, está falando lá do milênio. Isaías 60, esse aí que eu citei foi Zacarias 14, alguma coisa. Agora eu já saí da página. 60, 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. As nações, lá no milênio, elas vêm e prestam adoração ao rei, porque são obrigadas. Já lá à semelhança do que acontecia no milênio, na eternidade, forever and forever and forever, as nações irão até a Nova Jerusalém, que agora não flutua, mas está sobre, assentada na terra, com os portões que nunca se fecham. Mas não vai ter maldição, não. Não. Tudo já Na passou, verdade, tudo se fez eles novo. não vão ter esse tipo de Israel e a igreja estão morando lá dentro. Eu até falei 12 bilhões de pessoas, são 62 bilhões de pessoas que cabem dentro da Nova Jerusalém. Aí as nações têm acesso, elas fazem visitas. Pode ser que a gente seja um monitor. Um guia turístico. Um guia turístico da Nova Jerusalém. Ó, os ugandenses vieram visitar a Nova Jerusalém. Ó, ex-pastor Cliff, noiva do Cordeiro Cliff, faz favor, passeie aí com os ugandeses lá na área lá, mostra os chafariz lá, as árvores da vida para eles, deixa eles pegar umas folhinhas também para levar. Vai ter isso, eles vão visitar a Nova Jerusalém eterna. Pacote de tudo. Será algo completamente assim, perfeito, né? Sim. Então, imagina, É o propósito original de Deus. Eis que faço novas todas as coisas, aqui no grego. Quando ele fala está feito, né? Ele não falou que tudo está feito, no verso 6. No grego aqui, cadê o relógio que estava ali? Eu estou perdido na hora. Não, já tem 10 minutos que eu coloquei que faltava 5. Não tem não. A última coisa, esse está feito no grego significa que uma grande obra foi levada a termo, ao seu fim. Uma grande obra, uma coisa assim monumental. Fechou. Agora eu vou voltar aonde eu queria estar antes de começar essa obra que eu acabei de terminar, que é gigantesca. Que deu uma volta, a pessoa para ir. Como é que eu faço para ir? Qual que é o bairro mais próximo aqui? Aparecida. Aparecida. Mais Ou como é que eu Atravessa faço a para ir rua, né? Aparecida? Para ir Aparecida, você faz o seguinte: você pega a BR aqui, ó, e vai seguindo em direção Brasília. a Salvador. Salvador, você dá uma chegadinha ali em Fortaleza. Fortaleza, você dá uma chegada ali na Venezuela. Você desce ali pelo Chile. Quando você chegar na Terra do Fogo, você sobe, passa por Buenos Aires, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo. Aí você pega a BR e entra ali e sai aqui no Aparecida. Deu uma volta lá. É isso, Deus está fazendo todo uma volta. Pacientemente, porque 1000 anos para ele é como um dia como 1000 anos. Não tem pressa mesmo, a gente está conversando sobre isso outro dia.
Minha filha está muito impressionada com essa questão. Aí Deus consuma essa obra enorme, leva ela a tempo e fala, onde é que eu estava mesmo? Aí começa, de onde ele queria estar, desde a época do Éden, em comunhão, ministrando bênção, sendo gracioso. Não é que vai chorar, mas se chorar, e inclusive no grego, que eu vou enxugar, e diz enxugará dos olhos toda a lágrima. O todo aqui é uma por uma. Para cada lágrima ele abre um pacotinho de Kleenex celestial, faz aquele formato assim de triângulo. Enxugar uma por uma. Inclusive tem texto que fala que ele recolhe, né? Para as choronas de plantão aí, ó. Quando você chora no Senhor, ele recolhe cada lágrima. Salmo 56. Ele põe num pote. É um memorial. Odres. Odres. É o cantil, né? Mas é isso aí. Na semana que vem a gente pega, propriamente dito, a visão. Que Cabo levou a pau da montanha toda, era um zoom e vai dar, era um pan e ele vai dar um zoom, que eu queria ter falado isso. Sabe qual foi isso que eu falei? Amém?